Olá a todos, bem-vindo a mais um episódio da minha tese. Eu estou aqui hoje com o Tiago Andrade Assato, né? Tiago, obrigado por estar aqui. Vai falar da sua tese defendida aí a 2021, né, Tiago? Acho que é isso, né? Bem-vindo. 2021, exatamente, Tozinho. Bem, e aí a gente vai falar da rota bioceânica, né? Uma coisa importante aqui para nós aqui no estado, né? E o Tiago, que está aí na academia e no mercado, né? Está bem participando dessa questão da rota. E assim, a pergunta que eu sempre faço, Tiago, como surgiu aí o interesse da rota bioceânica? Ó, Noslim, primeiro, obrigado pelo convite, né? Obrigado a todos que forem assistir depois a nossa, a nossa live, né? O que acontece? A Rota Bioceânica ela já vem há 15 aí 20 anos, você ouvir falar dela, né? De possibilidades, né? E eu fui convidado dentro do programa de doutorado em desenvolvimento local da Universidade Católica Dom Bosco Hum. para trabalhar esse tema em função de ser o único turismólogo na ocasião, né? Eu era o único turismólogo que estudava aí o mestrado, o doutorado, no caso, de desenvolvimento local. Surgiu a oportunidade da rota, a gente viu uma evidência de que, de fato, ela poderia vir a ocorrer, né? Até porque já era uma vontade política de muitos anos atrás, mas a gente entendeu que, de fato, aquela vontade política estava prestes a ocorrer verdadeiramente, né? Então, houve esse convite em função de ser o único pesquisador do segmento do turismo, né? A ideia era entender a rota como uma possibilidade de um novo caminho para despertar o turismo entre países. Essa foi a ideia, viu, Nosni? E demais colegas. É. Bem legal. A gente da rota a gente vai falar aí na tua apresentação, mas deixa eu falar um pouquinho aqui, quebrar o protocolo, falar um pouquinho do programa, né? Do desenvolvimento local que você usa aí no DL aí, tô vendo no teu nome, né? E Exato. assim, e também porque quer falar, porque também sou oriundo desse programa, né? No mestrado. O que é exatamente um programa de pós-graduação em desenvolvimento local? Oh, a ideia, Nosni, do desenvolvimento local é entender algo que seja além do desenvolvimento econômico, né? Então, o local ela tem essa ideia da gente entender, principalmente se a gente for entender hoje a agenda da ONU 2030, né? Ela traz essa relação de não ser algo somente desenvolvimentista no sentido econômico. Na verdade, a gente precisa de um desenvolvimento muito maior que o econômico, né? Hoje a gente se fala muito na sigla ESG, né, do inglês ESG, Environmental, Social e Governance, né, que é a governança, as pessoas, né, o social, e o meio ambiente. Então, a ideia do desenvolvimento local é voltado principalmente pelo tripé aí do ESG, né? Algo que não seja meramente econômico, né? Porque às vezes, Noslim e demais, a gente associa muito o crescimento econômico, mas crescimento econômico não necessariamente não tem relação com o desenvolvimento, né? Você pode crescer, um país pode crescer, uma empresa pode crescer, mas não necessariamente aquele crescimento ser um desenvolvimento. Às vezes você simplesmente incha de tamanho, né? E não se desenvolve, né? Então a ideia muito do desenvolvimento local é entender que seja algo voltado não só para um crescimento econômico, né? Mas que seja realmente lapidado aí pelo tripé ESG. Tudo bem. E o desenvolvimento local da Universidade Católica, né, Dom Bosco, que a gente está falando, onde também fiz o mestrado lá, ele é um programa bem antigo, acho que é o primeiro do Brasil de desenvolvimento local, né? E tem uma escola muito interessante, né? Estou falando até como egresso daí, porque vem da Espanha, né? Onde já tinha isso mais desenvolvido, esse estudo, e principalmente a relação com o turismo, né? Exatamente, Nosni, exatamente. A gente aprendeu muito, né, com os espanhóis, né? E a ideia do desenvolvimento ali, a gente percebe dentro do programa, muita gente é associado com o direito, né, os aspectos jurídicos, com o agro. E no meu caso, eu tinha essa vontade, além da formação, né, Hum. e da possibilidade de estudar a rota também, a partir de um desenvolvimento não só econômico, né, mas social, de meio ambiente, né, e tudo mais, de aspectos sociais, poder também trabalhar a parte do turismo, né, porque até então, para mim, ali, por ser o único turismólogo de formação dentro do programa, a rota foi algo que não tinha muita concorrência no sentido de outros doutorandos trabalhar nesse olhar do turismo em função da minha formação, né? Acredito que a minha formação, e não só a formação acadêmica, estar dentro do mercado, né? Porque hoje eu estou dentro do mercado com o produto de operação turística e seguro viagem. Então, isso facilitou também, né? Que é algo que talvez mais para o final do nosso bate-papo a gente possa aprofundar um pouco mais. Beleza. Então, obrigado. Vamos lá. Então, fica à vontade para apresentar a tese. Perfeito.
Tá ótimo, estamos aqui projetados, o slide aqui do título da minha tese. O título da minha tese é a Rota Bioceânica como campo de possibilidades para o desenvolvimento da atividade turística. Né? O que ocorre? Rota bioceânica, a gente entende essa rota de encontro aí entre os oceanos. Né? É uma rota que vai interligar o Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico e é uma possibilidade de você otimizar o frete, diminuir os custos de frete, principalmente entre os países aqui da América do Sul, considerando os países por onde a gente percorre essa rota rodoviária, esse novo caminho, né? Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, para você fazer essa exportação e também importação de produtos, aí principalmente escoamento de grãos, né? Para a costa leste americana e também os países aí do Oriente Médio. Você vai encurtar o caminho para esses países através dessa rota bioceânica, né? E além disso, a questão do turismo, né? De você criar aí uma rota entre países sul-americanos, né? Que até então é um pouco inédito, que a gente não tem uma rota tão completa nesse sentido. Então, por que campo de possibilidades, né? O Noslim mencionou no início aí que a minha defesa foi em 2021, e 2021 a gente não tinha nem a ponte binacional aí, que é o principal gargalo aí da rota bioceânica, né? Ela tem uma dependência desse caminho rodoviário em função dessa ponte, que é uma ponte que liga aí o Brasil ao Paraguai, na cidade de Porto Murtinho a Carmelo Peralta. Então, campo de possibilidades, em função de que realmente até então era só uma possibilidade, a gente não sabia até que ponto aquilo poderia vir a se concretizar. 3 a 4 anos depois, a gente entende que é algo que está prestes a ocorrer, né? 2025, agora meados de 2025, a gente percebe uma, uma conclusão quase da ponte, né, de 70% aproximadamente da sua conclusão dessa ponte binacional, que é aquela lacuna que faltava, né? Ela está prestes a acontecer. Então, hoje a gente está saindo desse campo de possibilidades para, de fato, uma concretude, né? E aí na imagem é parte desse trecho aí em território paraguaio, né? Porque além da ponte também estão construindo as estradas nesse território. Vamos lá. Pois bem, objetivo geral da tese: demonstrar o potencial turístico da rota para o desenvolvimento do território sul-mato-grossense e os demais países da rota, né? Você encontra essa tese no Programa de Desenvolvimento Local em mestrado e doutorado da Universidade Católica Dom Bosco de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá? Para quem quiser pesquisar ou digitar o nome da tese no Google Acadêmico, o meu nome é um dos trabalhos mais citados e voltados para a rota bioceânica. Eu tive esse privilégio de ser o primeiro pesquisador a defender uma tese de doutorado voltada para o segmento turismo entre os pesquisadores dos 4 países da rota. Né? Aí nessa imagem, eu gosto de ilustrar com algumas imagens, né, porque o turismo também a gente movimenta muito em função de imagens, né? Parte aí de um trecho de colônia menonita, né, em Filadélfia, aí no Paraguai, e também o outro trecho paraguaio de Chaco, Paraguai, que é o Pantanal aí do Paraguai, né? E uma das árvores é o palo borracho, né? Que é essa árvore aí mais inchada, né? Que seria como se fosse uma barriga de bêbado, né? Se a gente for traduzir de forma literária, que são paisagens singulares aí do território paraguaio. Pois bem, considerando uma rota, né? Uma rota você precisa de um itinerário, né? Enfim, né? Muita gente às vezes confunde rota com roteirização, né? Com roteiro, com itinerário, mas na verdade são palavras sinônimas, né? O que às vezes a gente gosta de, principalmente no início, né, explicar bem, é que muito se fala em corredor bioceânico, mas o corredor, por conceito, é espaço de passagem, né? Então a rota é muito maior que um corredor, é né? Muito maior do que vocês estão vendo aí no nosso mapa, né? Esse roteiro aí de setas em vermelho, né? Esse seria de fato realmente uma rota, um itinerário, um corredor, né? Entre os países, mas a rota é muito maior que isso, né? Tem muita coisa no entorno a se fazer, né? Dentro desses países. A gente vai considerar a rota hoje com saída de Campo Grande até os portos chilenos ali de Mejillones, Iquique e Antofagasta, certo? Aqui mais uma parte de trecho de ilustração aí de trecho paraguaio e também parte da construção da ponte, né? A construção da ponte que hoje se encontra aí em até 65 a 70% da sua conclusão, né? Então há um reconhecimento. O que ocorre, gente? Para você fazer turismo e começar a elencar possibilidades para que isso se torne, na verdade, algo consolidado, né? Muito do turismo voltado para esse trecho, a gente entende que as cidade nós, a gente entende como cidades de referência dentro daquele percurso, tá? Vocês notaram no mapa em torno de 11 cidades, mas nem todas terão o mesmo desenvolvimento, né? A gente entende isso. Por mais que a gente gostaria muito que a rota em toda a cidade do seu percurso
tivesse um desenvolvimento uniforme, a gente sabe que não é assim, né? Então, as cidades nós, elas são consideradas aquelas cidades, principalmente aquelas de fronteira, né? E aquelas que são mais referências dentro do percurso, né? Que tem uma infraestrutura mais adequada, né? Por exemplo, considerando saída de Campo Grande, Porto Murtinho é uma das cidades aí de fronteira com Carmelo Peralta, né? A gente entende que as duas vão precisar se desenvolver também. Isso já está acontecendo e serão pontos de influência, né? E depois Filadélfia, no Paraguai, de Colônia Menonita, perto já da divisa com Poço Hondo ali no Paraguai com a Argentina. Depois os trechos aí de norte argentino, como Salto e Rui, já cidades prontas para o turismo, né? E depois aí a parte do deserto do Atacama, próximo aí de Salto e Jujuy e outros países que terão influência, né? É importante que se diga também, né? Haverá rotas dentro das rotas, né? Se a gente for pensar numa rota Inca e com o Peru, que faz divisa com o Chile, né? Com a própria Bolívia, que é outra divisa também com o Brasil e Chile, que a Bolívia ela tem o Salar de Uyuni, né? Que é o maior deserto de sal do mundo, que deve ser um destino indutor dentro da rota, né? A principal lacuna ainda é a ponte, né? Mas a ponte já está com esse 65% de sua conclusão e deve gerar um aumento populacional, né? Se a gente for fazer um paralelo aí com a tríplice fronteira de Foz do Iguaçu, Porto Iguaçu na Argentina, né? E a cidade no Paraguai, lá houve um desenvolvimento a partir da Ponte da Amizade no Paraguai, que aumentou a população de Foz do Iguaçu em 10 anos de 17 mil para 120 mil. Imagina, você mais do que quadruplicou a população de Foz do Iguaçu. A gente acredita que isso talvez não chegue né, a esse tamanho, né, de população, mas a gente entende que vai haver um desenvolvimento. Né? A ideia é que não haja só um crescimento, mas de fato um desenvolvimento, sobretudo nessas regiões de fronteira, certo? A rota ela vai gerar de forma simultânea benefícios ambientais, sociais e econômicos. Eu gosto muito de olhar o impacto sob um olhar positivo, né? Às vezes a gente tem aquele olhar do impacto sobre uma visão negativa, mas a ideia, o impacto, ele pode e deve ser muito positivo, né? A gente acredita nisso, né? Mas precisa que algo de fato seja feito através de uma governança, né? Que tenha um norte para que seja gerido esses próximos passos. Aí a gente está mostrando algumas singularidades nessas imagens aí da tela, né? Como o próprio Rio Paraguai, que faz fronteira aí Brasil-Paraguai, linda essa foto, né, da Simone Mamed, uma pesquisadora aí também da Rota Bioceânica. A maioria dessas fotos são delas, tá? Sobretudo essas do meu lado esquerdo, do Rio Paraguai, de um nativo ali de bicicleta com seu cachorro, né? Ali é uma casa de coquito logo embaixo também, em Porto Murtinho, né? O coquito é aquele pãozinho duro também. Hoje, Paraguai e Brasil, principalmente região de fronteira, ao entrelaçamento de cultura, né? A gente acaba usando muito da cultura religiosa, da cultura gastronômica desses países que fazem fronteira. Do outro lado, aí o Cerro dos Sete Colores, né? Em Jujuy também, que é um patrimônio da humanidade, né? A cidade de São Pedro do Atacama, no deserto do Atacama. Bonito, esse é o Rio da Prata, em Jardim. Bonito e Jardim serão destinos indutores, né? Jardim ainda por onde passa a rota rodoviária, né? E Bonito deve se consolidar ainda mais, né? Como um produto, como um destino indutor, junto com a rota, principalmente para aqueles que vêm dos outros países aí percorrer esse novo caminho, né? Vamos lá. Mais singularidades, né? Vocês estão vendo aí uma imagem do deserto de sal, né? A gente tem um deserto de sal na Argentina, que é uma das singularidades da rota, e tem também o outro no Salar de Uyuni, para quem quiser conhecer uma cultura a mais dentro desse roteiro, né? Aí paisagem em território chileno, de cordilheira, né? A lhama, que é um animal típico lá da região, entre Argentina e Chile. O trem das nuvens, né? Que é um espetáculo, né? Também da ferrovia argentina, que você sai aí de Salta junto ao deserto do Atacama. As salinas ali do Paraguai, né, as lagoas, no caso, de água salgada, né? Trecho de território paraguaio, de Chaco Paraguai, o pôr do sol ali de Porto Murtinho, né? São paisagens singulares que, por hora, a gente acaba não vendo no Brasil, né? Principalmente esse deserto, né? Que a gente não tem paisagem desértica no Brasil, né? A parte do deserto de sal, enfim. Singularidades aí da nossa rota. O que é importante? A gente considerar também o ecoturismo como um turismo de mínimo impacto, né? Pois afeta a qualidade de vida da comunidade receptora. Né? Então é importante que a gente entenda como vai estar vindo essa prestação de serviços. Né? O primeiro passo dentro de uma rota, quando a gente estuda os autores de rotas, eu estudei muito o Caminho de Santiago de Compostela, estudei a Rota 66, que por mais que não seja uma rota entre países, mas é uma rota gigantesca, né? Os Estados Unidos é como se fosse um continente, né? E a Rota 66 ela interliga aí 5 estados, né? Então serviu de benchmark também de referência
para esse trabalho. E a gente precisa entender que haja de fato um benefício para todas as partes interessadas, né? Sobretudo a comunidade receptora. Né? A condição de você trabalhar o turismo de mínimo impacto ou ecoturismo é aquele turismo de baixo para cima. Né? Por mais que seja a rota voltada de uma vontade política, a gente precisa ouvir também as comunidades receptoras. Né? Se a gente olhar um antes e depois aí de Porto Murtinho e Camelo Peralta, ali parte do território era território de passagem de Tamanduá, de Tuiú, né? Que aquilo foi ali trabalhada a rodovia nesse trecho. Né? É um trecho que também existe uma preocupação, sobretudo dos animais que vão percorrer essa parte da rota. Né? Imagina, um lugar no Chaco Paraguai que nunca passou nada. Né? Esse é o parte do novo caminho que vai estar passando a nossa rota bioceânica. Alguns enfrentamentos, né? O direito é um deles, né? Principalmente pela circulação de bens, pessoas e mercadorias. A gente cobra, talvez, hoje a gente escuta muito de ter uma uniformidade, né? Para você entrar, passar pelas aduanas. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar também de até que ponto a gente vai desburocratizar essa entrada e talvez abrir caminho para coisas que não são boas, né? Que não favorecem aí o turismo, né? Que pode ser, por exemplo, a violência, né? O tráfico. Então, é importante que a gente precise pensar nisso também. Algo que, ao mesmo tempo, não desburocratize as pessoas do bem que passem, mas, ao mesmo tempo, que haja uma fiscalização também rigorosa em fronteira. Né? E segurança é valor essencial, gente. Ó, eu, particularmente, que trabalho com seguro viagem há mais de 10 anos, hoje, principalmente por trabalhar com esse produto, quando você vai fazer uma viagem em família, considerando a rota como uma possibilidade de você viajar em família, é importante que você pense no imprevisto, né? E se acontecer algum ordem de imprevisto de saúde, né? Considerando essas mudanças de temperatura, longos trechos com pouco ponto de apoio, né? Com a inexistência de Wi-Fi, muito parte do trecho, como que você se comunica, né? Como que você abre um chamado para um atendimento médico, né? A gente precisa pensar em tudo isso, né? Existem estudos recentes agora dentro da UEMS sobre principalmente um trecho que a gente não precisa nem muito longe, tá? O trecho ali Jardim Porto Murtinho, que é parte da rota em território brasileiro, que a gente não tem um corpo de bombeiro nesse trecho, né? De 200 km. Né? A gente não tem um posto de gasolina nesse trecho. O acostamento ele é defasado, né? Há muito o que se fazer dentro do Brasil também. Então, eu preciso gerar segurança para que haja tráfego, né? Até para que você, um veículo aí de passeio, imagina ficar atrás de um veículo de carga, não combina muito, né? Eu preciso trazer essa primeira fase da rota, que é infraestrutura. Eu preciso gerar infraestrutura, né? E para gerar infraestrutura, a partir da infraestrutura, eu preciso de gente boa para atender, né? Ponto de apoio, bons restaurantes, estrutura de Wi-Fi, né? Estacionamentos adequados, hospitais que tenham estrutura e leitos suficientes para atender a todos, né? E que eu possa empreender também, principalmente para a parte do turismo, né? As ênfases do turismo, agências de viagens, casas de câmbio, restaurantes diversos, né? Meios de hospedagem. Eu preciso pensar em tudo isso, né? Para alavancar o empreendedorismo, trabalhar, capacitar as pessoas que vão estar atendendo esses turistas, né? E aí eu comercializo, né? Perceba que eu preciso cumprir com esses três elementos básicos do turismo, né? Criar infraestrutura, pessoas capacitadas para atender os turistas, né? E também uma comercialização adequada. Eu não posso ter um atalho, né, disso tudo, né? Vamos lá. E aí é o que é o slide na sequência, né? Eu não consigo comercializar sem infraestrutura, né? Não existe atalho nesse sentido. Essa é uma defesa pessoal minha, né? Não dá. Imagina, um eventual acidente, não necessariamente nenhum acidente, né, uma quebra de motor, né, alguma situação dentro de um território que às vezes você não tem Wi-Fi, você não tem um ponto de apoio, né, isso inviabiliza, né, o roteiro. Né? Então, quando eu entrar na parte das pessoas capacitadas e operadoras já trabalhando circuitos receptivos, né, roteiros ali para ter esse suporte, aí fica mais fácil a gente comercializar. Então, a comercialização ela vai entrar por último, né? Imagina, para eu comercializar também roteiros binacionais, de repente, inicialmente, né? Roteiros entre os 4 países, malha aérea entre os países, principalmente entre as cidades, entre as principais cidades da rota, né? Há uma ideia de ter um aeroporto em Porto Murtinho para atender parte dessa demanda, acho que isso seria crucial, né? Inclusive para voos desde Campo Grande, né? Imagina, a rota ela pode andar de uma forma aero-rodoviária, eu acredito muito nisso, né? E defendo isso aí também, né? Nem todo mundo vai querer fazer a rota de forma rodoviária, né? Ainda há acordos aí, principalmente locação de carros, né? Hoje você não consegue ir com um carro no Mercosul locado, né? Eu preciso também ter uma uniformidade nesse trabalho e ter confiança para eu também trafegar com o meu carro nesses países, né? Aí entra a carta verde é o documento que o corretor de seguros que faz, né? Para que a pessoa possa trafegar com o seu carro em países do Mercosul e ainda assim eu preciso ter segurança para isso, né? Ingressos de eventuais shows, né? Imagina um show de tango e tudo mais, isso aí tudo entra dentro
da última fase de comercialização. Pois bem, eu fiz uma pesquisa dentro da minha tese com vários formadores de opinião, né? E eu selecionei ali alguns pontos cruciais dentro desses formadores de opinião. Então, eu entrevistei, por exemplo, professores das principais universidades dos 4 países, eu entrevistei secretários de turismo dos 4 países, eu entrevistei embaixador chileno, eu entrevistei operadores de turismo dos países, muitos formadores de opinião, né? Principalmente não só numa ideia, numa visão acadêmica, mas sobretudo mercadológica, né? Então, por exemplo, alguns itens aí que mais foi falado aí dentro da minha pesquisa. A visibilidade de Porto Murtinho é um primeiro elemento, né? Um dos entrevistados, ele mencionou que a cidade terá sua rotina alterada em decorrência do maior volume de pessoas e veículos. Isso é fato, tá, gente? A gente já observa isso dentro da construção da ponte. Já existe um restaurante na cidade com ocupação para 400 pessoas sentadas, né? Imagina, o maior restaurante da cidade, ainda que ele esteja no acesso da BR, não está dentro da cidade, né? Mas a cidade deve crescer para próximo da BR, né? A gente entende que vai ocorrer isso e vai ter uma visibilidade de Porto Murtinho. Com uma visibilidade, com aumento de demanda, é aquilo que a gente falou do impacto também negativo, né? Algumas debilidades serão expostas, né? Como o aumento de povoamento, de repente, em áreas acerca da rodovia, né? Sem organização, sem desenvolvimento sustentável. Alguns impactos ambientais mais evidentes, a gente mostrou uma foto de antes e depois de parte de trecho de construção aí em território paraguaio de fronteira, né? Mais circulação de caminhões, né? Que segurança eu vou ter para trafegar um carro de passeio junto com caminhões, né? E um bioma com fragilidades também, né? Imagina, parte do trecho ali eu passaria quase dentro de uma aldeia indígena, isso já foi mudado antes, né? Então, ou seja, já houve uma governança nesse sentido, isso precisa ser pensado antecipadamente, né? E o elemento do turismo, né? Aquelas cidades, isso é um dos entendimentos de um dos entrevistados, que aquelas cidades que mais investirem em infraestrutura, olha o elemento da infraestrutura, conforme eu falei antecipadamente, né? O turismo vai sair na frente, né? Você precisa de infraestrutura, né? Inclusive, o próprio plano diretor de Porto Murtinho, professores ajudaram a criar essa ênfase dentro do plano diretor de Porto Murtinho, entendendo que precisa diversificação de meios de hospedagem, que precisa mais leitos hospitalares, né? Eu preciso entender que o turismo não é só meio de hospedagem, não é só transporte, não é só gastronomia, né? Não é só eventos, não é só entretenimento. Eu preciso também de uma estrutura médica, de pontos de apoio, de centros de atendimento ao turista, né? Vamos lá. Interesses convergentes às políticas públicas, né? Alguns outros elementos voltados para políticas públicas. Né? A inclusão social. A gente falou inicialmente do tripé do IST, né? Do ESG, né? E aqui uma fala em espanhol, né? Se a gente não trabalhar um turismo responsável e inclusivo, principalmente as comunidades mais vulneráveis, elas vão sofrer mais, né? Elas serão afetadas de forma negativa. É isso que a gente não quer, né? Sobretudo em regiões de fronteira, né? Eu preciso incluir a todos, né? O Chaco Paraguaio, né? O Chaco Paraguaio, ele é do tamanho do estado de São Paulo, o Chaco Paraguaio. Olha o tamanho do estado do Chaco, né? Imagina eu passar um caminho no meio dele, né? Então a gente sabe que por trás de um desenvolvimento econômico, fala de um dos entrevistados, né, também se sacrifica parte dos recursos naturais. É muito rica essa fala, né? E eventualmente a cultura dos povos das áreas de influência. Porto Murtinho, mais uma vez, olha que fala rica, né? Um dos entrevistados. Eu acho que Porto Murtinho em 10 anos terá 100 mil habitantes. A gente volta naquele exemplo paralelo lá de Foz do Iguaçu, né, que cresceu de fato assim, né? Essa é uma expectativa. E o turismo como integração entre os segmentos. A gente entende que vai gerar mais renda, mais emprego, né? Mais produto, mais tributo, né? Acaba sendo bom para todas as partes interessadas, mas o ideal é que seja um turismo sustentável, né? Para que realmente a gente traga, de repente, operadoras locais, operadoras regionais, né? Operadoras, vínculos entre operadoras, entre países, né? Para que a gente entre naquela fase de comercialização, a última fase da rota, conforme dito antecipadamente. Vamos lá. Interesses privados. Falei das políticas públicas, da iniciativa privada agora, a sobreposição do desenvolvimento. Interessante isso, né? A gente entende que algumas cidades terão uma sobreposição de desenvolvimento. E algumas regiões, a gente tem que entender essas regiões como uma macro-região, principalmente fronteira. Dificilmente eu vou vender Porto Iguaçu sozinho, eu preciso entender a visão do outro lado do rio, né? De Carmelo Peralta. E Carmelo Peralta, ela tem um pouco mais de desigualdade, né? Imagina, Porto Murtinho, cerca de 17, 18 mil habitantes, Carmelo Peralta, 3 mil, né? Início do ano de 2025, Carmelo Peralta ficou 4 dias sem energia, né? Eu preciso ter uma uniformidade de infraestrutura para poder atender as pessoas, a população, né? Quanto mais os turistas depois, né? Então, pode ser que isso
eu preciso entender tudo isso como uma macro-região, para que não haja uma sobreposição de um território se desenvolver mais que o outro, né? E principalmente entender a demanda da qualidade, da gestão da qualidade desses destinos, né? Eu ter mais órgãos de reputação, como o TripAdvisor, né? Ter uma orientação para isso, para que as pessoas também entendam que elas precisam ser avaliadas, né? Para subir em plataformas, para ter uma avaliação melhor, para gerar mais demanda, né? E, consequentemente, mais oferta. Porto Murtinho e Carmelo Peralta, aquilo que a gente falou de macro-região, né? Talvez ao entendimento que possa ser um turismo de passagem, eu acredito muito nisso, enquanto pesquisador, que inicialmente será um turismo de passagem, né? Mas esse turismo de passagem eu acredito muito no turismo de pernoite também. Porque, imagina, 440 quilômetros em média de Campo Grande a Porto Murtinho. Isso com o carro de passeios, né? Imagina você trafegar agora mais com caminhões de carga, né? Talvez vai aumentar o tempo de tempo de estrada. Então você vai precisar descansar um pouco ali em Porto Murtinho para continuar no outro dia no Chaco Paraguaio, né? Que é uma região extensa ali também. Então eu imagino que haja de fato um turismo de pernoite nessas cidades, né? A gente precisa desburocratizar as fronteiras, mas entra naquele elemento que eu falei, até que ponto a gente precisa desburocratizar, né? Eu preciso entender isso aí também para que haja também segurança para as pessoas trafegarem ali dentro da fronteira. Desenvolvimento turístico, é muito rico essa fala de um dos entrevistados, quando ele fala da consolidação da conectividade vial e aérea, né? Com os voos curtos entre cidades dentro dos eixos do corredor. Isso eu acredito muito também, né? Eu acredito que em breve, de repente, até antes da ponte ficar pronta, a ponte da Bioceânica, né, em Porto Murtinho, com Carmelo Peralta, exista voos aéreos, inclusive internacionais, desde Campo Grande. Né? O aeroporto de Campo Grande já há uma nova administração e a gente entende que há um preparo muito maior, né? Que a gente possa receber de volta voos internacionais dentro da cidade, e a rota, com certeza, ela só ajuda nesse sentido, né? Dessa conectividade aérea. Pois bem, o desenvolvimento turístico para Mato Grosso do Sul. Vamos fazer um recorte agora para a MS, né? Microestruturas semânticas, gente, a gente fez um trabalho ali, qual aquelas, dentro das pesquisas, das entrevistas, quais são aquelas palavras que ficaram mais evidentes dentro das nossas entrevistas, né? Uma delas foi a abertura de novos mercados turísticos. Eu acredito que vai ter mercado para muito segmento mesmo, né? Oportunidade de voos entre capitais, de repente rotas entre fronteiras. Imagina uma rota Foz do Iguaçu, Campo Grande, Salta ou Jujuy. Olha que rota legal para você integrar fronteiras, né? Eu acredito muito nisso, né? Incentivo para conhecer novos destinos, né? Porque a gente vende muito aqui, considerando quem comercializa as agências de viagens em Mato Grosso do Sul, a gente vende muito o outro lado da Argentina, Buenos Aires, Patagônia, né? Imagina você vender o norte argentino, que é onde passa a rota agora, né? A gente vai ter um incentivo para novos destinos. Acredito muito nisso, né? Inclusive o próprio Chaco Paraguaio, né? Que vai ser descoberto, né? Haverá um novo nicho para o turismo acadêmico, né? Isso eu acredito muito, esse intercâmbio entre universidades e a criação de roteiros integrados entre os países, que daí entra na fase da comercialização. Né? Eu acredito que quando tiver os primeiros voos, talvez até antes mesmo da ponte ficar pronta, né? Essa é uma vontade minha, inclusive enquanto pesquisador, por estar no mercado também, eu seria um dos primeiros a incentivar uma viagem de familiarização turística entre agentes de viagens dos 4 países, né? Imagina, fazer uma rota desse, um voo inaugural, considerando o trade turístico, né? Pensando em quem vai comercializar. Essa integração cultural entre os países, né? Muita riqueza, né? Imagina toda a cultura aí, paraguaia, da gastronomia, do Chaco, né? Das singularidades desérticas de sal, deserto de sal na Argentina, deserto do Atacama no Chile, são muitas singularidades, né? E a gente precisa também entender essa parte de equipamento, de infraestrutura para atender essas necessidades. Lembrando que o Chile está pronto, né? E essa parte do norte argentino também, né? Hoje a rota em termos de infraestrutura é uma necessidade maior de Brasil e Paraguai nesse sentido, né? Para trazer essa integração de uma forma mais segura para o tráfego entre pessoas, né? Para trafegar pessoas nesse sentido. Diversidade ambiental, as singularidades, eu falei mais cedo, né? E o potencial, talvez inicialmente, principalmente considerando o trecho rodoviário, para mochileiros, né? Eu acredito muito nisso, né? Que ele não precisa tanto de um hotel né, de qualidade no sentido 4, 5 estrelas, ele pode trabalhar um albergue, né? Ele não precisa valorizar tanto o meio de transporte nesse sentido, né? A própria viagem de motociclista, eu acredito muito inicialmente nesse trecho, né? E acredito numa rota aero-rodoviária, por isso que eu defendo muito a iniciativa das companhias aéreas de pedir subsídios também nos países, né? Para que haja também uma rota dentro da rota, para que você possa fazer ela de forma aero-rodoviária. Pois bem, o desenvolvimento turístico entre os países, vocês notaram um recorte em Mato Grosso do Sul, agora considerando os 4 países da rota, né?
que a gente ouviu falar mais dentro desse recorte de fala da pesquisa que a gente fez? O desenvolvimento local do Chaco Paraguaio, né? Tem um potencial muito grande, né? A gente imaginar um território no tamanho do estado de São Paulo, né? É uma modalidade para muito tipo de turismo, né? Ecoturismo, turismo de contemplação, turismo científico, né? Chama essa atenção para turistas estrangeiros, né? O mochileiro também estrangeiro, né? Valoriza muito esse tipo de percurso, né? O acesso dos outros países para a gente, né? Imagina também a gente entender que você pode comercializar o outro lado da Argentina, que você pode integrar a Argentina com Chile, de repente com Bolívia, até com Peru, por que não, né? E principalmente se você considerar uma rota aérea nesse sentido, né? Eu encurtar isso aí também para eu atender outros públicos, né? Porque a rota rodoviária eu posso atender bastante gente, a rota aérea eu vou entender aquelas pessoas que têm menos tempo para viajar, o turista de lazer, o turista de negócios, né, que não vai querer pegar a estrada, às vezes ele precisa de uma reunião mais rápida, ele precisa fazer um reconhecimento daquele espaço, né, que ele não vai fazer talvez só de forma virtual, ele precisa daquela viagem presencial, né? E a gente entender também o acesso ao norte argentino, né? E as singularidades de cultura, né? Como a festa da Pachamama, né? A Mãe Terra, que eles chamam lá, né? De uma riqueza muito grande, né? O valor histórico de Jujuy. E é muito mais o norte argentino do que Salta e Jujuy, né? Da mesma forma que a gente falou mais cedo de Bonito como destino indutor, eu preciso entender também Cafayate, na Argentina, que são vinhedos com uma paisagem esplêndida ali também, né? É muita coisa, é muita tradição, é muita cultura, né? São Pedro do Atacama e as suas singularidades, né? Tem muito brasileiro em São Pedro do Atacama, né? Já é um destino que traz muita facilidade para a gente, mas eu preciso trazer também, pensar em trazer essas pessoas de lá para cá, né? Entender que é uma rota que eles vão poder usufruir agora de uma maneira mais rápida, né? Considerando a rota rodoviária, essa possibilidade, né? De encurtamento de rota, e também a rota aérea, que eu acredito muito que vai ocorrer concomitantemente com a rota rodoviária. Pois bem, algumas percepções sobre as potencialidades turísticas. Gente, 2021 eu consideraria isso aqui muito ainda só como potencialidades, né? Hoje eu acredito que a gente pode se consolidar muito essas possibilidades, considerando o caminho pronto, né? Como, por exemplo, você explorar o turismo de aventura. O turismo de aventura, gente, ele pressupõe um certo risco, né? Houve umas evidências aqui recentes no Brasil sobre problemas aí de balonismo, né? No Brasil, com um acidente. Houve uma situação de uma brasileira se acidentar em território asiático, né? Que são situações de turismo de aventura. Turismo de aventura, a gente pressupõe que eu tenha também segurança para essas pessoas, né? Existe um risco, ele precisa ser calculado, e eu preciso trazer segurança para tráfego, considerando tráfego de pessoas, considerando esse segmento de turismo, né? Então, o trajeto em si é uma aventura, mas eu preciso entender a aventura que vai ter risco, né? Eu preciso ter ponto de apoio, eu preciso ter mais hospitais, eu preciso ter transporte de ambulância, eu preciso ter estrada com acostamento, eu preciso ter ponto de apoio, eu preciso ter Wi-Fi, né? Eu preciso ter sinalização turística, eu preciso nisso tudo, né? Então, a rota não é só tudo aquilo que eu falei das ênfases do turismo, né? O turismo de natureza, ele vai ser presente em todo o caminho, né? Alguns entendem que o foco de atração mais será o Chaco, os Andes e o Atacama, né? Mas eu penso que há muitas singularidades além disso, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, né? A cultura chaquenha é muito bacana se eu pensar nas colônias menonitas, né? E as colônias menonitas, elas vão trazer uma vantagem para quem faz o percurso, que é do idioma, né? Uma colônia que fala inglês, uma colônia que fala o espanhol, que fala o alemão, né? Eu acho que isso, para a gente receber outros turistas, é de uma riqueza muito grande, e as suas particularidades, né? Ainda que a cultura menonita, parte dela, já está se aculturando de muitos itens, elementos de cultura aí paraguaia, né? Isso a gente vê com frequência, né? Mas eles facilitarão essa linguística, né? Para receber outros turistas além do brasileiro. Esse multiculturalismo dos países, né? Com as festas, os costumes, as religiosidades, eu acredito que dentro da academia é necessário que haja, inclusive, mais pesquisas nesse sentido, né? Para eu entender feriados locais, eu entender períodos de alta temporada, considerando aquelas festividades, né? Períodos de média temporada, de baixa temporada e tudo mais, né? Já pensando na parte da comercialização, naquela fase final da rota, né? Imagina você conhecer 3 culturas em uma única rota, né? Ou 4, considerando a Bolívia, ou 5, considerando o Peru, né? São muitas possibilidades aí dentro a partir da nossa nova rota bioceânica, né? Pois bem, vou tomar uma água para molhar minha garganta aqui, senão vou perder minha voz. Algumas outras percepções dentro das potencialidades turísticas. O birdwatching é o turismo de observação de aves, né? Já existe mais de 400 aves catalogadas na fronteira em Porto Murtinho, né?
Até um dos entrevistados fala que é um turismo que está na moda, né? É um turismo sustentável, é um turista sustentável, né? Isso traz muita evidência. Você traz junto com isso uma visão de sustentabilidade, não só de você ir a campo e sem deixar rastros, né? Mas ir a campo entendendo também, valorizando o patrimônio histórico, valorizando o turismo gastronômico, valorizando os pratos de assinatura local, né? Abre-se caminho para o turismo de experiência, né? Você tem várias experiências aí de cultura, de contemplação, né? De vinhedo, de vários segmentos dentro de uma única viagem, né? Você considerar regiões que já estão consolidadas, como Salta, Rui e Bonito, né? Serão destinos indutores que ainda haverá, a gente acredita que haverá mais demanda, né? E também os destinos secundários, que principalmente são aqueles de fronteiras, né? Considerando essa fronteira como uma macro região, né? Você vai querer conhecer os dois lados da fronteira, né? Principalmente se houver uma uniformidade de serviços, né? Voltamos ao turismo de passagem, né? Principalmente nas cidades de fronteira, né? Como o turismo de pernoite. Uniformidade é uma defesa minha, tá? É muito difícil você ter uniformidade dos serviços, né? Mas o by night é um conceito de entretenimento noturno, tá? Eu preciso ter entretenimento noturno, eu preciso ter uma iluminação adequada, eu preciso ter uma segurança para a pessoa trafegar à noite, né? Trafegar, inclusive, com uma caminhada, né? Você pode fazer uma rota de caminhada em cidades menores, aí, onde está tudo concentrado numa região central, né? É o caso de Porto Murtinho, é o caso de Carmelo Peralta, né? Meios de hospedagem, imagina, eu coloquei o glamping aí na imagem no deserto de sal na Argentina, né? O glamping seria o glam de glamour, né? O glam, e o camping, né? O glamping seria um camping glamuroso, né? Digamos assim, né? Você se hospedar num local meio do deserto, mas com certo glamour, né? São meios de hospedagem diferentes aí. E eu preciso entender que eu preciso atender turistas diferentes, né? Então, eu preciso ter essa uniformidade para atender esses diferentes tipos de turista, né? Entender que tipo de turista eu quero que trafegue dentro desse circuito, considerando o turista sustentável, né? Como principal. Outra dificuldade, gente, eu acho que isso vai ser uma dificuldade inicial na comercialização. Você ter passeios regulares. Que são passeios regulares? Eu ter passeio todo dia, né? Imagina eu ir lá numa segunda-feira e aí na segunda-feira não tem nenhum passeio para fazer, né? Eu preciso ter uma escala para que eu consiga ter regularidade de atender o turista de domingo a segunda, né? Eu preciso pensar nisso, né? E a gestão da saúde, né, gente? Falei mais cedo. Gestão da saúde é fundamental dentro da organização de uma rota turística, né? Alguns desafios do turismo de passagem, né? Eu estender além da pernoite, né? Campo Grande, a gente ganhou o Bioparque Pantanal, o maior aquário de água doce aí do mundo, como uma particularidade para segurar o turista mais tempo aqui, né? Haverá outros destinos indutores, como Bolívia e Peru, além do que a gente considera o trecho itinerário da rota bioceânica de Campo Grande até os portos chilenos, né? Há uma necessidade muito grande de qualificação do idioma. Eu preciso, entendo isso como pesquisador, preciso aprofundar meu idioma. Eu tenho inglês hoje intermediário para quase fluente, já fui fluente, né? Você deixa de praticar da mesma forma o idioma espanhol. Eu tenho um bom ouvido, mas não tenho o domínio do idioma, da fala. A gente precisa entender que a gente acha às vezes que fala, mas não fala, né? É um portunhol bem meia boca mesmo. A gente precisa entender e valorizar que há uma necessidade muito grande da qualificação do idioma, né? E aquilo que eu falei mais cedo, a incidência de novas rotas dentro das rotas, né? Principalmente a partir da fase final de comercialização. A gente está entre a fase, atualmente, 2025, entre a fase de infraestrutura e a fase de capacitação, entrando depois na fase de comercialização. Antes disso, eu preciso de pontos de apoio, eu preciso de combustível, de acesso a não só ao conceito dos carros de passeio, mas carros também de grande porte, né? A questão de eu ter espaço para poder ter casas de câmbio, né? Para eu poder fazer essa troca, né? Entender que hoje muito do turista é um nômade digital, ele precisa da Wi-Fi para ele poder trabalhar, para ele poder circular, ele quer postar foto em tempo real, então ele precisa de um Wi-Fi para isso, né? E ele quer tudo na palma da mão, né? A gente entende que a criação de um aplicativo nesse sentido para a rota também será fundamental, além das outras plataformas aí como Google e TripAdvisor, né? Algumas modalidades aí considerando aí a nossa rota bioceânica, né? Olha o tanto de modalidade, gente, de segmento de turismo, o ecoturismo, turismo de contemplação, né? Praticamente a rota toda você consegue contemplar, né? O itinerário todo. O turismo de aventura eu posso considerar desde um mergulho ali na Lagoa Misteriosa, em Jardim, como um turismo de aventura, né? Por que não, né? Como o trekking e o hiking em territórios aí chilenos, né? E também as caminhadas do deserto de sal da Argentina, tem muito espaço para o turismo de aventura.
O Porto Murtinho, eu vou entender o turismo cultural, né? O turismo, faltou até o turismo gastronômico nesse sentido. Já existem alguns pratos de assinatura local em Porto Murtinho, como o lambreado é um deles, né? O turismo de observação de aves, as 400 espécies, aí vocês vão se recordar que eu falei antecipadamente, né? Só ali em Porto Murtinho. O turismo de pesca, olha que coisa interessante. Eu não evidenciei só o turismo de pesca, ele é algo a mais dentro que você pode fazer ali dentro de Porto Murtinho, né? Rui, turismo cultural, né? Respira a cultura ali, Rui. O turismo de contemplação, o turismo de montanha, o turismo de aventura, né? Inclusive a cavalgada e o trekking. Salta de todo o seu entorno, né? O turismo cultural, gastronômico, contemplação, a gente vai se lembrar do Trem das Nuvens, o enoturismo, as vinícolas, aí você pode se recordar também de Cafayate, que é um pouco ali perto, né? O deserto do Atacama, o ecoturismo, o turismo de aventura, mais uma vez, né? Uma evidência muito grande dentro da rota, né? O astroturismo, que é o turismo de observação de estrelas, gente. Isso aí é. Se você buscar aí as imagens de observação de estrelas no deserto do Atacama, é algo de outro mundo. É surreal, sabe? A nossa aurora boreal aqui da América do Sul é essa observação de estrelas no Chile, está guardada as devidas proporções. Antofagasta, turismo de contemplação, mercado cultural, riquíssimo em gastronomia, né? Antofagasta é muito bonito, né, gente? A gente, em estudos aqui dentro das agências de viagens, que é quem comercializa, o sul-mato-grossense ele valoriza muito o turismo de sol e mar, né? E Antofagasta entrega esse turismo de sol e mar, né? É um elemento a mais que seria a cereja do bolo, perto de todos esses segmentos que eu mencionei aí, né? Você fechar uma rota com o turismo de praia. Grandes desafios, de repente, fechar. Informação unificada, né? Imagina eu ter essa informação entre os 4 países para que eu possa trafegar nas fronteiras aí com a mesma uniformidade de processos, né? Fluxo de demanda rodoviária aérea, importância das rotas aéreas dentro, como um complemento da rota rodoviária, né? E a divisão de responsabilidade, né? Que a gente possa entender que os países precisam ser uniformes nos processos, né? Construção de hospitais, nas redes de apoio, né? Na Wi-Fi, no espaço de infraestrutura inicial, que a boa infraestrutura vai gerar demanda, né? Você trazer segurança para as pessoas trafegarem e com essa segurança, gente capacitada e aí entrar na fase da comercialização, que é a última fase da rota, né? Esse é o último slide, né? Existem grandes possibilidades que a gente já está vendo, já existe estudos na UEMS aí de estudantes de medicina que já estão atendendo ali, previamente alguns freteiros, né? Não é nem são viajantes, não são turistas, né? Que é quem está fazendo transporte de carga. Já existe uma demanda de transporte de carga até ali a fronteira com o Paraguai em Porto Murtinho, muitos caminhões, né? E já existe esse estudo, né? Porque eu preciso de pontos de apoio não só para o viajante a lazer, eu preciso atender a população local que já está em falta nesse atendimento, né? E essa alta demanda que vai gerar ali de pessoas, né? A rota já está gerando empreendedorismo, né? Em família, eu posso até atribuir isso aí, por exemplo, hoje a gente tem em família uma casa de empanadas argentinas dentro de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Não estou falando que eu criei isso em função da rota, mas a rota só ajudou, não atrapalhou, pelo contrário, né? A gente entender que a gente, dentro desse estabelecimento, eu consigo atender o turista de idioma espanhol, né? Isso sem a rota estar pronta, né? Eu entendo que eu vou ganhar mais turistas nesse sentido, né? E a importância da gente fazer novas pesquisas, tá, Noslen, colegas? Eu vou fechar por aqui, tá? A gente fez uma pesquisa recente com agências de viagens, aqui, primeiro semestre de 2025, em Mato Grosso do Sul, e essas agências, elas vendem mais dentro desses países. Assunção, a rota não passa por Assunção. Buenos Aires e Patagônia, Argentina, a rota passa pelo norte argentino, e tem tanta coisa boa no norte argentino que eu mencionei aqui, né? A gente vai conseguir desenvolver novos roteiros para esses turistas, né? Conjugados aí com o turismo de sol e mar de Antofagasta e Iquique no Chile, né? O Chaco, Paraguai, outra singularidade, né? É uma rota que respira singularidades. A gente vai conseguir trazer isso aí, né? E a gente precisa entender que quem comercializa só vai entender isso aí quando tiver um produto dentro da prateleira, né? Isso não existe ainda, né? Vai entrar a partir da fase da comercialização, a partir da parte de infraestrutura estar pronta. Beleza, Tiago. Obrigado pela apresentação. E assim, deixa eu fazer umas perguntinhas aí que eu achei bem interessante, assim, e também por já conhecer um pouquinho, assim, né? Você Certo. citou várias possibilidades aí de segmentos de turismo que podem, né, se apropriar da rota e tudo mais. Mas assim, na situação que está hoje, aí nós vamos finalizar a ponte talvez ano que vem, né? Eu acho que é a previsão. Mas Exato. qual que seria, assim, no turismo, a demanda que vai, vamos dizer assim, desbravar isso primeiro, né? Eu sei que a gente precisa daquele cara
meio aventureiro, alocêntrico. Qual seria o segmento bom para iniciar a ocupação da rota? Ó, a pergunta é muito boa. Aproveitamento da rota, né? A pergunta é muito É. boa. Eu acredito muito do turista motociclista. Eu acho que esse já vai ser um dos primeiros. E o mochileiro. Mais o motociclista. Viu, Dosnin? Hum. Porque o motociclista, já existem clubes de motociclismo aqui no Mato Grosso do Sul, inclusive de mulheres, né? Eu quando tive, há algum tempo atrás, em Ushuaia, a gente encontra muito nesse destino ali, que é um destino de singularidade também, né? Que a gente chama do fim do mundo, né? Na Argentina, a gente encontra muito desse tipo de turista. Eu acredito que pelas singularidades da rota, por ser um turista aventureiro, eu acredito muito do turista do mototurismo. Eu acredito que esse como seria o primeiro elemento que vai aproveitar mais a rota e a partir dele o mochileiro. Então, você fez até uma comparação lá com a Rota 66, né? Se bem Isso. que guardadas muitas devidas proporções, né? Porque nós estamos Sim, falando dentro de um país com a população que tem, né? exato. Mas os motoqueiros, não sei se foi o primeiro, mas os que popularizaram, né? Através do Foi. filme lá, popularizou a Rota 66. Só que essa rota, por exemplo, só no trecho de Campo Grande, que vamos dizer assim, é a última cidade grande do Brasil, porque Isso. passa no Paraguai, norte do Paraguai, não tem uma cidade grande. Exato. Norte da Argentina você vai ter Jujuy e Salta, mas também não é expressiva. Isso. Depois já chega no Chile. Então, teoricamente, nós somos a principal cidade aí. Só que de Campo Grande lá são 2.400 quilômetros, se não me engano. É Isso, isso, né? aproximadamente. Exato. Aproximadamente. Não é muito extenso, não é uma área muito, vamos dizer, entre aspas, desértica para se ocupar com todas essas atividades turísticas. Nós vamos ter essa demanda aí com o tempo. Ó, Nosnin, eu acredito que com o tempo, você foi muito inteligente nessa última fala. Com o tempo. Hum, O motociclista ele não tem tanto essa necessidade do ponto de apoio, né? O motociclista ele gosta dessa liberdade, né? Dessa aventura, dessa adrenalina. Então acho que ele deve se favorecer. Ele vai desbravar muito, né? Você usou esse termo, né? Quem vai desbravar, né? Eu acredito muito no motociclista. Agora, essa questão de espaço mesmo para você trafegar num carro de passeio, né? Por exemplo, né? Eu acredito, Nosnei, que as rotas rodoviárias de ônibus pode ser algo que possa ocorrer, porque já existe empresa rodoviária em Campo Grande já fazendo acordos internacionais de fazer a rota de ônibus. Já existe isso. Essa iniciativa, não só de bastidor, uma iniciativa de normativa mesmo, de eu entender o que eu preciso para eu trafegar de forma rodoviária com ônibus dentro dessa rota. Então, o turismo rodoviário de ônibus, não ainda de você trafegar com o teu carro de passeio, possa ocorrer. Só que acontece, Nozinho, que daí, de repente, pode ser o mochileiro mesmo, né? Agora, para você trafegar com o carro de passeio, para eu entender mais famílias ao longo da rota, eu acredito que vai demorar mais. Por quê? Nesse estudo que a gente fez recente com agências de viagens, a maioria, a gente entrevistou em torno de 200 agentes de viagens em Mato Grosso, foi uma pesquisa recente aqui que eu projetei. E essas agências, esses agentes de viagens, eles, durante a pesquisa, eles trouxeram a informação de que, em média, o sul-mato-grossense viaja até 8 dias. Então, como que eu vou percorrer dos 2.400 quilômetros só um trecho, né? Vai dar muito mais que 8 dias, porque eu preciso das paradas, né? Que tempo eu vou ter para trafegar esse tempo todo, né? Eu não tenho esse tempo, eu não tenho, às vezes, até um valor monetário suficiente para trafegar mais do que isso. A questão da segurança, que eu falei antecipadamente. Por isso que eu acredito em rotas aero-rodoviárias, de eu fazer um trecho rodoviário e outro eu voltar de avião. Essa é uma possibilidade, né? E também entendendo que vai ser um desafio para que você faça mais tempos dentro do percurso. Né? A gente tem, Nosley, na forma da comercialização na Europa, que são países muito próximos um do outro, que é o que a gente chama de circuitos europeus. Você vende um circuito, tem circuitos de 16 dias, 22 dias, que a pessoa vai para fazer 3 a 4 países. Eu acredito que isso no futuro, bem lá na frente, talvez 10 anos, estou falando do universo de 2035, talvez tenha espaço para a gente consolidar esse tipo de turismo. certo. E assim, hoje o que a gente vê no noticiário você até citou aí na tese, a questão como jurídica você falou, que é o Isso, problema das alfândegas, né? E os países exato. estão tentando aí padronizar isso daí, né? Porque como a rota visa principalmente a carga, né? Um
transporte de carga não pode perder um dia, dois em alfândega, né? Então eles estão querendo padronizar, de lacrar a carga aqui no Brasil e só abrir lá no Chile, né? Isso é Exato. muito importante para viabilizar, porque 2 dias parado na alfândega não é nada economicamente viável. E para o turismo, existe essa flexibilidade maior de trânsito, assim, usando até o que tem hoje de Mercosul, isso já é unânime? Olha, a gente acredita que vai haver, viu, Nozinho? Mas vai precisar ainda uma dependência de muitos acordos, tá? Hum, Principalmente o acordo com as locadoras de veículos, né? De você ter um entendimento que a locadora vai ter segurança de locar um carro para você trafegar nesses países, né? Porque hoje não existe isso, né? Hoje não existe essa segurança jurídica para eu poder fazer um acordo. Eu tenho que ir com o meu carro. Eu tenho que fazer a carta verde, ele chama carta verde, que é um documento que ele é impresso em folha verde, né? Por isso que ele chama de carta verde, né? E você paga de acordo com a quantidade de dias que você vai trafegar com o teu carro no país vizinho. Aí ele te dá uma segurança para trafegar, porque ele vai cobrir um acidente com o terceiro, né? Ele vai cobrir eventualmente situação com o seu carro. Eu preciso desse documento, ele é uma obrigatoriedade. E como os outros de seguro-saúde da Argentina, já há um mês atrás, junho de 2025, passou a considerar a obrigatoriedade do seguro viagem para você trafegar naquele país. Então, existem muitas coisas aí, Nosden, que vão precisar ser uniformes nesse sentido. Mas eu acredito que eu vejo com bons olhos porque há uma vontade política nesse sentido, né? Vamos aguardar para ver. é. Outra coisa, assim, eu vejo há bom tempo, assim, nós aqui no Centro-Oeste, vamos dizer assim, no Brasil, não, a gente está muito otimista, a gente está muito participativo, se envolvemos em todas as questões, mas eu não sei se isso é uma questão, uma realidade no Brasil inteiro, né? Mas eu acho que o tempo também vai fazer o mercado ver a possibilidade dessa rota. E na Argentina e no Paraguai? Porque eu acho ainda menos assim, porque como você falou, passa no norte do Paraguai, onde é a zona desértica, eu não sei se ainda, estou falando geral, população, governo, botou fé nisso como uma possibilidade de desenvolvimento. Isso tem lá ou é mais coisa nossa daqui para buscar a saída para o oceano? Ó, Nozinha, a tua pergunta é muito boa. Eu não consigo responder ela na sua totalidade. Hum, Talvez na parte acadêmica a gente entende que é uma vontade muito grande das principais universidades desses países, no Paraguai e na Argentina. Isso de fato ocorre. Há muita vontade acadêmica nesse sentido. E, inclusive aqui no Brasil, a gente percebe também uma vontade acadêmica que acabou ajudando muito em alguns processos de governança, sabe? Da academia estar junto com o governo em muitos dos eventos, né? E estar em peso, e poder ajudar a participar das caravanas iniciais, né? Em todas as caravanas a academia esteve junto. Talvez eu acredito muito que a iniciativa privada vai entrar por último. Na hora que eles entenderem que fala, poxa, peraí, realmente a estrada está próxima a ficar pronta, realmente vai acontecer, não é só um devaneio, né? Porque existe isso também, né? Muita gente esperou pagar para ver, para, pô, peraí, agora, né? Agora eu estou vendo o que vai acontecer, agora eu consigo, de repente, tentar comprar um terreno, enfim, pensar em algo que eu possa comercializar. Então, não é à toa que a comercialização é a última fase. Mas eu entendo que a iniciativa privada ela vai chegar por último nesse sentido, viu, Nozinho? É bom falar em cima da sua ressalva, que é verdade, isso a gente percebe, né? Uhum. A academia em geral, as universidades, elas estão apostando muito como uma forma de desenvolvimento, de integração, de intercâmbio. Isso é muito legal. Começar por aí não. Tem que ter isso daí, né? E bom que seja logo no começo, porque a gente acaba se conhecendo, pesquisando possibilidades e tudo mais. Exato. Então, é isso aí. Bom, Tiago, eu queria agradecer por colocar aí seu trabalho para nós e que a academia possa conhecer também um pouco da rota oceânica aqui no Brasil. Obrigado, hein? Estou à disposição. Muito obrigado. Um abraço, até a próxima. Até a próxima. Beleza. Viu? Deixa eu subir aqui. Deixa eu ir rapidinho aqui.